paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, neste nosso primeiro trimestre do ano de 2025. E nós temos o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje a lição de número 3, a lição prevista para ser aplicada na manhã de domingo do dia 19 de janeiro do ano de 2025. E o nosso tema será a encarnação do Verbo. Antes de nós começarmos nossos comentários, deixe a sua curtida, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta e uma novidade aqui em nosso canal para você se engajar conosco. Nós queremos pedir a você que, por gentileza, faça uma selfie, tire uma foto de você, sua família, seu grupo de estudo, seus amigos professores, assistindo a pré-aula e se preparando para a escola bíblica dominical a ser aplicada nas manhãs de domingo. Eu quero que você envie essa foto de você vendo a nossa pré-aula, que nós estaremos postando a sua foto, vendo a nossa pré-aula, se preparando para dar a aula presencialmente, e nós estaremos mencionando seu nome, sua cidade e a igreja de onde você está nos assistindo. Você envia essa foto, por gentileza, para o DDD 28 99903 2319. Repetindo, 28 99903 2329. A edição do vídeo vai estar deixando em algum lugar embaixo ou em cima o número para você estar enviando essa foto e assim estar participando de forma mais objetiva de nossa pré-aula. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de João, capítulo 1 até o versículo 3, capítulo 4 até o versículo 3, 2 João, versículo 7. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Meus amados irmãos, à minha esquerda, à direita dos irmãos, faço-me acompanhar do evangelista irmão Rafael, trabalha conosco na superintendência da Escola Dominical. Meu amado irmão, sua saudação e as suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. À guisa de introdução, é importante dizer que o ser humano ele é um ser tricótomo, formado de 3 partes. 1 Tessalonicenses 5:23, somos formados de espírito, alma e corpo. Jesus, sendo 100% homem, ele possuía essa tricotomia. Mateus capítulo 26 revela os 3. No verso 12, há uma referência ao seu corpo. Quando ele é ungido pela mulher, ele diz, ungindo ela o meu corpo, ela o faz preparando para o meu sepultamento. No verso 38 do mesmo capítulo, no Getsêmani, ele diz, a minha alma está triste até a morte. E no verso 41, uma referência ao seu espírito humano, espírito ali que aparece com E minúsculo. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mesmo espírito que em Lucas 23:46, nas suas últimas palavras da cruz, ele entrega ao Pai. Então o objetivo da lição de hoje é evidenciar biblicamente a plena humanidade de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
À minha direita, meus irmãos, à esquerda dos irmãos, está aqui, auxiliar trabalho, irmão Gabriel Felipe. Querido, sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui em mais uma pré-aula para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Na lição de número 1, nós aprendemos sobre as heresias de perdição. Heresias que impactam diretamente na salvação por tocarem em termos e em assuntos basilares de nossa fé. E a natureza divina e a natureza humana de Cristo é uma das questões principais da palavra do Senhor, do Evangelho, e é fundamental nós termos a devida compreensão para que nós possamos combater essas heresias que tentam desvirtuar a nossa fé. Nós somos salvos por Cristo na pessoa de Jesus Cristo e pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. E a natureza divina de Cristo, a natureza humana de Cristo e a verdade da palavra do Senhor não pode ser alterada, e é isso que nós falaremos nesta lição. Queridos e amados irmãos, nós já vimos nas lições introdutórias desse trimestre que nós enfrentaremos temas sensíveis que tocam objetivamente a nossa fé, especialmente aquilo que se chama de heresia de perdição, que é a declaração incongruente que confronta verdades bíblicas tão caras. As heresias de perdição são aquelas declarações que por si levam o indivíduo a perderem a sua condição de salvo ou não alcançarem a salvação. Dentre elas, consta a afirmação de que Cristo não existiu historicamente e de que, na verdade, Jesus de Nazaré nada mais é do que um mito produto da mente religiosa de fanáticos do Oriente Antigo há cerca de 2000 anos atrás. E nós veremos que consta da preocupação das Escrituras Sagradas neotestamentárias a objetiva afirmação de que Jesus Cristo de fato existiu enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Em 1 João capítulo 1, versículo 1, nós temos a afirmação do evangelista ao dizer: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida. João deixa claro, mais do que ver, ouvir, ele pôde tocar em Jesus, constatando que Cristo não era um holograma, uma manifestação de um espírito aparente ou algo do tipo. Cristo Jesus, o homem perfeito, tema do evangelho do Dr. Lucas, foi um homem assim como eu, assim como nós. A sua humanidade foi plena em espírito, em alma e corpo. E sobre isso que nós trataremos nessa nossa maravilhosíssima lição. Ponto 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo, evangelista Rafael? Neste ponto, é bom lembrar que a cristologia, a doutrina que trata a respeito de Cristo, foi a doutrina mais atacada no princípio da igreja. Por um lado, a gente tinha os gnósticos, que atacavam a divindade ou negavam a divindade de Cristo, e por outro lado, nós tínhamos os docéticos, tratados aqui nesse ponto, que negavam a humanidade de Jesus Cristo. Diziam eles, a linha de pensamento do docetismo, que o corpo de Jesus físico era apenas aparente. Eles alegavam que Jesus era apenas um fantasma. Chegavam ao absurdo de dizer que quando Jesus andava na areia da praia, não deixava pegadas, pois era apenas um espírito incorpóreo. É esse grupo herético que João vai se referir na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, que não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. E João afirma claramente que este é o espírito do anticristo. Nós sabemos que o anticristo, a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, se manifestará no fim dos tempos de forma física corpórea. Mas o seu espírito, desde o primeiro século da era cristã até os dias de hoje, ele já atua. O espírito do anticristo já está no mundo, semeando heresias no meio do povo de Deus, e o docetismo é uma delas. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel Felipe. Antes de falar do gnosticismo docético, propriamente dito, eu queria falar do gnosticismo de forma geral, dentre as suas diversas linhas de pensamento. Mas a ideia cristã era totalmente oposta àquilo que eles acreditavam. O livro Cristologia, de Isaías Rosa, ele escreve que eles não aceitavam a ideia de que um ser divino, sendo puro, pudesse vir à Terra e se contaminar assumindo um corpo humano.
Então eles tinham essa enorme dificuldade de aceitar isso e de conceber essa ideia, de aceitar essa ideia. Mas as Escrituras Sagradas vão nos dizer totalmente o oposto disso, porque no livro de João nós temos a apresentação de Jesus como Filho de Deus. Durante o livro de João, Jesus por algumas vezes vai dizer eu sou. E o judeu, ele não usa essa expressão, ele não fala eu sou, porque ele acredita que essa expressão é exclusiva de Deus, porque na sarça ardente o Senhor falou com Moisés, eu sou o que sou. Então, o judeu não usa esse termo, mas Jesus usou por diversas vezes no livro de João, justamente para apresentar que ele era Deus. Mas mesmo sendo Deus, o livro de João apresenta que Jesus tinha a natureza humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai continuar o versículo até dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também nós encontramos o próprio apóstolo João dizendo o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então nós encontramos de forma clara que sim, Jesus é Deus, mas também a Bíblia deixa clara que ele se fez homem por nós, como se encontra também em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Queridos irmãos, o docetismo, conforme o comentarista vem trabalhar na questão etimológica, o comentarista vai trabalhar o radical grego e ele vai apontar que a expressão docetismo significa tão somente ter aparência. Era uma corrente filosófica que diretamente afirmava que o cristianismo tratava-se de uma fraude, já que Deus não poderia materializar-se e habitar entre os homens. Isso seria uma perca de atributo divino segundo esta filosofia. Logo, os filósofos docéticos afirmavam que Jesus era tão somente uma imagem, algo como se hoje nós fôssemos declarar parecido como se fosse um holograma, uma imagem não material, ou seja, Jesus Cristo não possuía um corpo físico, não possuía matéria. E quando nós olhamos para a descrição do Santo Evangelho, especialmente naquilo que toca as 4 biografias de Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, fica claro que os 4 evangelistas deixam claro que Jesus Cristo possuía um corpo. Isto falando desde o seu nascimento, Maria carregando um corpo dentro do seu ventre, falando de sua apresentação, o velho Simeão que pega o seu corpo e o apresenta. No decorrer de toda a história, nós vemos Jesus sentindo sede, nós vemos Jesus sentado à beira do caminho, nós vemos Jesus deitado no barco dormindo, nós vemos a própria crucificação, Cristo apanhando, Cristo carregando a cruz, Cristo sendo pregado no madeiro. A Bíblia deixa claro que pegaram o seu corpo a pedido de políticos, sepultaram o seu corpo. Então, portanto, não há dúvidas alguma que Cristo encarnou-se, tornou-se carne e possuía um corpo. Era um corpo vivente. Tinha um corpo com características humanas, assim como minha, assim como o seu corpo. Avançando, evangelista Rafael, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Cada um dos 4 evangelhos apresenta um aspecto diferente de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido em quem as profecias se cumpriram. Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, que no capítulo 10, verso 45, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. João apresenta Jesus como Filho de Deus, enfatizando a divindade de Cristo. Já Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, enfatizando a humanidade de Jesus. Segundo Lucas, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus obedeceu, Jesus sofreu, Jesus se humilhou, tudo como homem, e como homem, por fim, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Hebreus 4,15 nos lembra que em tudo ele foi semelhante a nós, seres humanos físicos, menos uma coisa, no pecado. Porque ele nunca pecou, ele era, ele é e continua sendo santo para todo sempre. Você já trabalha com Gabriel Felipe? O que essas docetas ensinavam, e para além também do doceticismo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos a respeito da humanidade
de Cristo. O gnosticismo docético ensinava que um espírito angélico emanado da divindade chamada Cristo havia descido à terra e assumido a forma de um homem denominado Jesus de Nazaré. Ele seria apenas um fantasma com aparência humana, mas nós também temos o gnosticismo serentiano. De acordo com essa doutrina, Cristo, um espírito angélico, teria passado a ocupar o corpo de Jesus de Nazaré no momento do batismo no Rio Jordão. Nós também encontramos o apolinarismo, que ensinava que a alma divina de Jesus tinha ocupado um corpo humano. Então nós encontramos várias heresias e tentativas de desvirtuar a humanidade de Cristo. Mas nós continuamos pregando a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Nós concluímos então que toda ou qualquer pensamento ou doutrina que prega que Jesus Cristo não veio em carne, não veio como homem, é do diabo. Queridos e amados irmãos, a preocupação da teologia bíblica neotestamentária é muito clara. A confirmação de que Jesus Cristo veio em carne, tinha um corpo físico e compadeceu-se de nós, segundo o escritor dos Hebreus, sendo tentado em tudo. As tentações para que Cristo pecasse e o seu sacrifício fosse legítimo foram em todos os aspectos da existência humana, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Portanto, o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, tem um tema teológico: Jesus Cristo, o homem perfeito. E na sua manifestação humana, eu não gosto da expressão Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo como Deus, porque dá-nos uma ideia que dentro de um corpo habitava duas pessoas. E essa não é a teologia cristã. A teologia cristã era que Cristo era uma pessoa que possuía plenamente duas naturezas. Ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus, com exceção da herança adâmica do pecado e da inclinação insuperável ao pecado. O escritor aos Hebreus vai deixar claro que Cristo não pecou. E na sua manifestação humana, ele teve pais, José e Maria, teve irmãos, teve amigos, como podemos constatar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, teve vizinhos e primos. Os pastores viram Jesus, Jesus foi apresentado no templo, Jesus tinha uma vida social e era conhecido quando as pessoas falavam dele, diziam: ele é filho do carpinteiro. Então Jesus Cristo possuía um corpo e as consequências disso. Ele tinha uma vida social e se relacionava com as pessoas do seu torno e entorno. Jesus Cristo foi até festas de casamento, se sentava em mesa para comer. Vemos, portanto, que a Escritura Sagrada no Novo Testamento, tanto nas biografias de Jesus, como naquilo que o apóstolo Paulo e os demais santos apóstolos falaram dele, não restam dúvidas de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi uma pessoa, Jesus de Nazaré, o homem perfeito, Salvador da nossa alma, Salvador da humanidade. Ponto 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus evangelista, Rafael? Nesse ponto, eu gostaria de lembrar que o docetismo ele foi uma heresia perigosa, que também pode surgir nos dias de hoje com uma nova roupagem. Perigosa porque quando negava o corpo físico de Jesus, automaticamente estava negando a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Porque para Jesus ter passado por esses processos, necessariamente, ele precisava ter um corpo físico. Então, é uma heresia que ataca os fundamentos da fé cristã. Se Jesus não tinha um corpo físico para morrer, aí está o problema, porque quando Jesus morreu, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Se ele não tivesse um corpo físico para morrer, nós não teríamos nada dessas coisas. Se ele não tivesse um corpo para ressuscitar, se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 14,
que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, ainda permanecemos nos nossos pecados e os que morreram em Cristo estão perdidos. Paulo também vai dizer em Romanos 4:25 que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele não tinha um corpo para ressuscitar, nós não seríamos justificados, nós não seríamos declarados justos diante de Deus, nós não seríamos salvos. Então, negar a humanidade de Cristo, queridos, é comprometer a soteriologia, é comprometer a doutrina da salvação. Mas graças a Deus que nós temos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus homem, que na sua encarnação alcançou para nós a maior vitória, que é a salvação. Será trabalho com Gabriel Felipe. Dando continuidade àquilo que o evangelista Rafael muito bem disse, Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Destaque para um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se essa natureza de Jesus é uma mentira, como em tudo ele foi tentado? Como nós ele fez, né? 1 João capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, uns questionavam, falavam que Jesus não era o Cristo, relacionavam um que era a natureza divina, outro era e colocavam isso em xeque. Mas João escreve muito bem aqui dizendo que Jesus é o Cristo. 1 Coríntios 15, 3-6 também diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Temos aqui a verdade que Jesus foi homem, morreu, ressuscitou, e isso foi testemunhado por várias testemunhas. Queridos irmãos, o comentarista vai destacar aqui 3 expoentes dessa heresia no tempo antigo. Dentre eles, ele destaca Cerinto, que negava o nascimento virginal e vaginal de Cristo. Ele destaca Marcião e Saturtino, que, em síntese, negavam que Cristo, de fato, houvera nascido. A consequência disso é afirmar que Cristo não nasceu, mas que Cristo tão somente apareceu. E que por aparecer de maneira milagrosa, ele não tinha como possuir corpo, haja vista não ter passado por todo o processo de gestação, parto e nascimento. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que não é a maneira como a Escritura Sagrada define o nascimento de Cristo e o seu surgimento da perspectiva humana encarnada entre nós. É o que nós podemos ver em Lucas capítulo de número 1. A partir do versículo número 26, nós temos a anunciação do nascimento do Filho de Deus. E o anjo Gabriel, ao dizer para Maria, dirá o seguinte, versículos 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo deixa claro que Maria ficaria grávida e que ela passaria por todo o processo biológico e fisiológico de uma gravidez. Lucas capítulo de número 2, versículos de número 6, nos dirá, 6 e 7, e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. E agora ela vai descrevê-lo. Olha como ele tinha um corpo. O maravilhoso corpo de Jesus. Envolveu-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja que o Lucas, um médico, constatou todo o processo biológico e fisiológico da gravidez, gestação e nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. E qual é a implicação teológica disso? Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há pecado. Se Cristo não nasceu virginalmente, se Cristo não tinha corpo, logo não tinha sangue. E sem o derramamento do seu sangue, nós não estaríamos, nós estamos perdidos se isso não aconteceu. Portanto,
nós refutamos e afirmamos categoricamente a existência histórica, material e substancial do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ponto 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio, evangelista Rafael. O apóstolo João, tanto nas suas epístolas como no evangelho que leva o seu nome, ele enfatiza o aspecto divino a respeito de Cristo. Por 7 vezes, por exemplo, no evangelho de Jesus, segundo escreve João, existe ou aparece a expressão eu sou. Jesus usa por 7 vezes a expressão eu sou. E se você bem lembra, em Êxodo 3,14, foi com essa expressão que Deus se apresentou para Moisés, dizendo, eu sou o que sou. É o nome com o qual Deus se apresenta para ele. E Deus ainda diz a Moisés, quando você for falar ao povo de Israel, diga que o eu sou é que te enviou. Jesus vai dizer em João 8,58, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Era Jesus dizendo que ele é o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel da terra do Egito. Essa expressão Jesus usa por 7 vezes no Evangelho, segundo escreve João. Primeiro, em João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá para sempre. Segundo, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Terceiro, ele diz em João 10,9, eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Quarto, em João 10,11, ele diz, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Quinto, em João 11,25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sexto, ele disse em João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E em 7º lugar, ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tudo isso aponta para aquele que era desde o princípio, e esse é o ponto. Aquele que, segundo Miqueias, no capítulo 5, verso 2, é desde os dias antigos, desde os tempos da eternidade. Tudo isso aponta para aquele que era homem, mas ele também é Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seria trabalho, meu Gabriel. O que era desde o princípio. E o Evangelho de João vai começar com, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o livro já começa com a afirmação que Jesus é Deus. E continuando, o mesmo João, na revelação do Apocalipse, escreve em Apocalipse 13:8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então João, no seu evangelho, começa deixando claro que Jesus é Deus, mas em Apocalipse ele também deixa claro que o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, já apontando do plano lá desde a eternidade, que Jesus serviria como sacrifício na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Então a Bíblia, do começo ao fim, aponta para Cristo. Em Gênesis, no seu capítulo 3, aponta para Cristo. Nós vemos tipos de Cristo. José é um tipo de Cristo, Moisés um tipo de Cristo. Os sacrifícios, os rituais judaicos apontando para Cristo. O tabernáculo apontando para Cristo. Tanto que em João, no seu capítulo 1, também nós vamos encontrar que o Verbo se fez carne e tabernaculou, ou habitou entre nós. Então nós olhamos para a Bíblia e entendemos que o Senhor Jesus é Deus, mas o sacrifício dele, vindo como homem e morrendo na cruz do Calvário, já estava escrito. Amados irmãos, o grande desafio da teologia cristã neotestamentária é apresentar Jesus Cristo, deixando claro, ressaltando a qualidade da sua natureza ou das suas naturezas. O mistério da encarnação, em síntese teológica, é algo humanamente inexplicável. Portanto, estamos tratando aqui da manifestação do sobrenatural de Deus, algo como se fosse um milagre. Portanto, o nosso propósito aqui é desafiá-lo a pensar a respeito disso e acreditar no que a Escritura afirma. É misterioso do ponto de vista fisiológico, biológico? Sim. Mas o Verbo encarnou-se. O mistério da encarnação do Verbo é algo biblicamente insuperável. É uma doutrina bíblica. O Logos divino, no princípio era o Verbo Logos, Jesus Cristo, o Deus auto-revelado. O comentarista vai afirmar
que os primeiros evangelhos, ou os evangelhos sinóticos, têm como propósito apresentar Jesus Cristo como Salvador, ressaltando a sua natureza humana e a sua condição de ser humano, semelhante a mim, a você, semelhante a nós outros. Todavia, o evangelista João, logo no prólogo, no prefácio do evangelho que leva o seu nome, vai deixar claro que ele era Deus, sendo o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na leitura bíblica em classe, 1 João 1:1, o que era desde o princípio. João está ressaltando a sua natureza divina e o atributo tão indeclinável da Trindade, da divindade bíblica teológica, a eternidade. Jesus Cristo tinha um corpo, Jesus Cristo substanciou-se na encarnação do Verbo, mas era eterno, foi eterno. Tanto é que o mesmo João, no capítulo 1 do seu evangelho, ressalta a sua eternidade, mas não deixa de falar da sua humanidade, quando no versículo 14 afirma: e o Verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O fato de Cristo ter se encarnado, o fato de Cristo ter uma manifestação substancial física, biológica, fisiológica, não é razão para negarmos a sua eternidade e a sua pré-existência antes da existência do tempo e de todas as coisas. Ponto de número 2. Reafirmação apostólica, evangelista Rafael. Queridos, negar a historicidade de Jesus, negar que ele foi um personagem histórico, é uma impossibilidade. O mundo não foi o mesmo depois que Jesus Cristo veio a essa terra de forma física. A história da humanidade foi dividida em duas partes, antes e depois de Cristo, indicando que Jesus foi um marco que mudou a história, dividindo ela em duas partes, antes e depois dele. Como disse o reverendo Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Jesus Cristo, segundo nos informa a historicidade dos evangelhos, ele nasceu durante o reinado de César Augusto, imperador de Roma, também na mesma época que Herodes o Grande reinava sobre a Judéia. Ele foi crucificado sob a procuradoria de Pôncio Pilatos, que era o governador da época. Todos estes que eu citei, César Augusto, Herodes o Grande, Pilatos, todos esses são personagens históricos, não apenas referidos na Bíblia, mas também atestados pela história secular. Se Jesus viveu, é atestado na mesma época que ele, é porque Jesus também é um personagem histórico. Tudo isso, meus queridos, engrossa as fileiras de evidências que relatam a respeito da história de Jesus. Jesus não é parábola, Jesus não é um mito, Jesus não é uma fábula, Jesus não é um conto. Jesus é um personagem histórico que, uma vez vindo a este mundo, marcou para sempre a história da humanidade. Auxiliar trabalho no Gabriel Felipe, a reafirmação apostólica. Nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 2, versículo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então nós vemos aqui Jesus cumprindo um rito judaico da época, a circuncisão. Se Jesus não tem essa natureza humana, como que ele cumpriu esse rito? Como aconteceu a circuncisão? Nós encontramos também em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 28, a descrição da genealogia de Jesus, de José até Adão, que era uma prática judaica comum na época. Então, dentro da palavra do Senhor e dentro dos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, né, que o comentarista fala dessa reafirmação que ele faz da natureza de Jesus, nós podemos entender que eles foram testemunhas oculares de Cristo, e em diversos textos, né, e em todo o evangelho, nós podemos ver a comprovação que Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas também da natureza humana que ele assumiu por amor de mim, por amor de você. Então isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. A verdade do evangelho continua intacta. Aqui eu citei só 2 exemplos, perto um do outro, uma circuncisão de Cristo e aqui a genealogia de Jesus, de José até
Adão. Então nós temos provas e mais provas dessas duas naturezas de Cristo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A reafirmação apostólica, versículo 1, parte B. O que era desde o princípio. Tratamos no ponto 1. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O João, autor do evangelho que leva o seu nome e autor das 3 epístolas universais, pastor das igrejas da região de Éfeso, santo apóstolo com cadeira cativa no colégio apostólico, uma das colunas da igreja, dentre os 12 apóstolos, tinha o privilégio de, em momentos de intimidade, ter a liberdade de deitar sobre o peito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sentir o cheiro do Senhor, a textura da sua pele, conhecer os seus hábitos, saber como era o seu cabelo, provavelmente saber e conhecer das suas preferências, sua cor favorita, a comida que ele mais gostava, os lugares que ele mais admirava, talvez o tipo de música que ele mais tinha predileção. Quando João fala desta maneira, que soa como poesia, João está falando do seu testemunho. Os estudiosos do texto sagrado vai dizer que João era para Jesus o escriba, o secretário, aquele que tinha a função de trazer uma visão íntima daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus fez. Portanto, do ponto de vista da crítica textual, tanto João como os demais evangelistas não têm, e isso fica claro nos textos, a intenção de construir um mito. Porque eles apresentam a história de Jesus como a sua ressurreição. As testemunhas da ressurreição do corpo de Jesus são mulheres. Se eles quisessem construir um mito, eles jamais diriam que as testemunhas seriam mulheres, porque o testemunho de uma mulher naqueles dias não servia de nada. Segundo, o que esses homens ganharam falando de Jesus? Nada. Perderam a vida, perderam seu patrimônio, perderam suas famílias. E, por fim, quanto tempo dura uma mentira? Nós vemos, como bem ressaltado pelo evangelista Rafael, a historicidade de Jesus e a influência que ele tem na história da humanidade é tão grande que existe uma terminologia antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não pode ser resultado de um mito ou de uma imaginação de fanáticos religiosos. Portanto, Jesus Cristo existiu em corpo humano, biológica e fisiologicamente. E nós glorificamos a Deus pelo corpo de Cristo, que padeceu em nosso lugar, derramando o seu sangue para me salvar toda a humanidade. Ponto 3. Uma crença herética, evangelista Rafael. O conselho joanino, em 1 João 4, verso 1, é que nós não devemos crer em todo espírito, mas provar se os espíritos realmente são de Deus. Porque existem pelo menos 3 tipos de espírito. Existe o Espírito de Deus, que é santo. Existe o espírito humano, que faz parte da tricotomia humana, esse diz respeito à carne. E existe o espírito imundo, que é uma referência ao diabo e seus demônios. Então, quando se ouve uma palavra, uma profecia, uma doutrina, como saber se é de Deus ou não? Como saber se é verdadeiro ou falso? Eu separei aqui 3 critérios para compartilhar com os irmãos. Primeiro, o discernimento de espírito, um dos 9 dons que Paulo frisa em 1 Coríntios 12. Um dom que, pela igreja atual, diga-se de passagem, às vezes é desprezado, às vezes é pouco buscado. Mas quando a pessoa tem esse dom do discernimento, ele não acha, mas ele sabe no seu espírito quando uma palavra é de Deus, é do homem ou é do diabo. Um segundo critério seria examinar a fonte. Jesus disse em Mateus 7, verso 15, que pelos frutos a gente consegue reconhecer o falso profeta. Então observe quem é que está falando, por que está falando, a intenção da palavra. Qual é o propósito da palavra? O propósito é promover salvação ou benefício financeiro? O propósito é a qualidade ou a quantidade? O propósito é promover unidade ou divisão? O propósito é promover liberdade ou libertinagem?
Então observe sempre a fonte e o propósito, a origem da palavra. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, verso 20, que nós não devemos ser meninos no entendimento, devemos ser meninos na malícia e na maldade, mas adultos no entendimento. Então tenha o bom senso de examinar a origem e os resultados daquele que fala. E o terceiro critério seria confrontar a doutrina, a palavra, a profecia, com a profecia maior, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso manual de fé, prática e conduta. Nenhuma palavra, doutrina ou profecia pode estar acima da Bíblia, pode estar acima da profecia maior. Então, meu querido, se estiver de acordo com a Bíblia, você aceita. Mas se não estiver de acordo com a Bíblia, você rejeita, porque não serve para você. Auxiliar trabalho no Gabriel Felipe, uma crença herética. Por que o apóstolo João batia tanto nessa tecla? Vale lembrar, e o comentarista nos lembra no livro de apoio, que os escritos de João foram escritos da cidade de Éfeso, que foi a cidade onde surgiu o gnosticismo. Apesar de que o auge do gnosticismo foi entre 135 e 160 depois de Cristo, provavelmente o apóstolo Paulo já estava observando o surgimento daquela doutrina falsa, uma doutrina que é péssima. Por quê? Porque se Jesus não foi homem, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Isaías capítulo 53, no seu versículo 4, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós aceitarmos essa mentira, dessas doutrinas heréticas, nós teremos problema com esse texto aqui. Nós temos problema com o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então essa doutrina é tão péssima, e o apóstolo João batia tanto nessa tecla, porque ela impacta diretamente na nossa fé, algo basilar da nossa fé. Então nós continuamos pregando que Jesus Cristo veio como homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui nesta pré-aula. Meus amados irmãos, meu amado professor, minha amada professora, se preocupe no momento de dar as suas aulas, de apresentar aos alunos argumentos de autoridade. O comentarista se preocupa com isso quando ele nos informa extrabiblicamente que João dedica-se à sua obra literária provavelmente na última década, a partir do ano 90 da era cristã. João escreve o Evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas que levam o seu nome e o livro de Apocalipse. João escreve e dedica a sua pena nos últimos anos da sua vida na cidade de Éfeso, cidade de Cerinto, o doceta. É por isso que João investe tempo, investe intelectualidade, empenha a sua pena e a sua capacidade literária para combater essa nefasta doutrina que objetivamente comprometeria a essência da fé cristã. O apóstolo Paulo vai nos informar, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tinha corpo e não encarnou, ele não morreu. Se ele não morreu, logo ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé não possui resultado prático. A nossa fé não é fé, é delírio. Portanto, a declaração da existência do corpo maravilhoso e santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é condição e conteúdo sensível para a nossa salvação. É por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, nos dirá, 2 e 3, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, eis que já está no mundo. João constata que a atuação do nefasto espírito do anticristo pode ser evidenciada pela declaração dessa doutrina, que não é só produto do delírio
e da loucura da mente humana, mas sim da atuação do próprio Satanás, o príncipe deste mundo, que quer se levantar e se opor contra tudo aquilo que se chama ou se adora. Ponto de número 3, como essas heresias se revelam hoje, Rafael, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Deus havia prometido desde a queda, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ele faria vir um, que iria ferir ou esmagar a cabeça da serpente. Essa palavra se cumpre em Cristo. 1 João 3,8 diz claramente que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que, em tempos modernos, esta semente da mulher, cientificamente falando, ela é chamada de óvulo. Essa profecia de Gênesis 3,15, ela se cumpre na cidade de Nazaré, quando Deus, por meio do anjo Gabriel, encontra uma jovem ainda virgem, por nome Maria, fiel a Deus, que na ocasião estava desposada, noiva, comprometida com José. O anjo Gabriel deixou claro para Maria que não haveria participação de semente masculina na concepção de Cristo, mas que a semente da mulher, como Deus havia dito, receberia vida por meio do Espírito Santo, e que o santo que dali nascesse seria chamado Filho do Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, portanto, não veio a este mundo de modo natural, mas de modo sobrenatural, porque não foi gerado pelo homem, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Auxiliar do trabalho com Gabriel Felipe, quanto ao nascimento virginal de Cristo. O nascimento virginal de Cristo. O evangelista Rafael bem citou o versículo em que diz que Cristo viria da semente da mulher. Só nos 4 evangelhos aparece a expressão filho do homem por cerca de 69 vezes. O próprio Cristo assumia esse nome em várias ocasiões, né? Ele se autodizia com esse nome, né? Afirmando a sua natureza humana. Vale lembrar que filho do homem aqui não quer dizer que ele seria filho de José, mas sim Jesus falando sua natureza humana, porque era filho de Maria. Mas como que ele foi filho de Maria e não foi filho de outro homem? Está aqui, Lucas capítulo 1. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, que era um dos nomes mais comuns na época. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas como será isso? Respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, pregar contra isso é pregar contra a palavra de Deus, contra as testemunhas oculares de Cristo. E eu acho que eu posso usar a expressão que o apóstolo Paulo usa. Quem pregar contra isso, seja anátema. Queridos irmãos, a predição do profeta messiânico, Isaías, o profeta no palácio, capítulo 7, versículo 14, era que o Messias viria de uma virgem. O seu nascimento seria de uma mulher virgem. Portanto, temos aí a expressão teológica nascimento virginal. Daí a expressão bíblica de que Jesus Cristo seria a semente da mulher. Porque todos nós fomos concebidos a partir de uma semente feminina e masculina. Mas Cristo Jesus não teve a participação da semente masculina, por isso ele é chamado de semente da mulher. As implicações teológicas dentro da filosofia cristã é dizer que Cristo ele não tinha ou não possuía a herança da contaminação do pecado adâmico. Quando o anjo Gabriel, na anunciação do nascimento do Filho de Deus, diz isso a Maria, ela também fica perplexa. E ela pergunta, lá em Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 34, ela dirá: como se fará isso? Visto que não conheço varão. Veja bem que ela estava para se casar com José. E quem se casa é uma previsão lógica ter filhos. Mas o anjo deixa claro a Maria: você vai ficar grávida. Mas você não vai ficar grávida a princípio do seu marido. Essa sua gravidez é produto da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É como a Bíblia descreve a concepção, o nascimento e a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.
Ponto de número 3. Ponto de número 3.2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, evangelista Rafael? Infelizmente, existem segmentos que acreditam que a morte de Jesus foi uma encenação, uma simulação, ou ainda até, eu diria, uma confusão, porque alegam que outra pessoa morreu no seu lugar. Queridos, Romanos 3,4, está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. Para nós, o que realmente tem valor é tudo o que está escrito, somente o que está escrito, e nada além do que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, verso 13 e 4 diz que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Filipenses 2,8 diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus diz a João em Apocalipse 1,18 que ele foi morto e reviveu. A Bíblia chama Jesus de primogênito dentre os mortos, primícia dos que dormem. Isso porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Foi glorificado e está vivo pelos séculos dos séculos. É por isso que aqueles que morrem no Senhor partem deste mundo fiéis a Cristo, partem com a convicta esperança de que, assim como Cristo, também um dia hão de ressuscitar em glória para viver eternamente com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quanto à morte e ressurreição, seria Tabarmo Gabriel Felipe? Alguém pode até não acreditar que Jesus é o Cristo e que ele é Deus. Alguém pode não acreditar. Agora, questionar a historicidade de Jesus e que ele morreu na cruz já é complicado, porque nós temos evidências históricas que comprovam a vida de Cristo e também a sua acusação perante Pilatos, e isso será tema do próximo subtópico. Mas nós continuamos pregando a verdade. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E há quem diga que se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim, eu que teria que morrer. Mas isso é mentira, né? Está aqui o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Se os dois tivessem vivido sem pecado e morressem na cruz, a salvação mesmo assim não viria. Porque nós pecamos contra um Deus eterno. E minha condenação logo é eterna. Então só o Filho de Deus, só Jesus Cristo, eterno, morrendo na cruz do Calvário, sendo oferecido como sacrifício, poderia remir os meus pecados. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, porque não tem sósia, não tem outro, não tem homem perfeito, não tem ninguém, só Jesus Cristo, Filho de Deus, e o seu sangue vertido na cruz do Calvário pode me livrar da condenação. É por isso que o apóstolo diz: não foi com ouro nem prata que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue. E o sangue de quem? De Jesus Cristo. O comentarista vai citar no ponto 2, já finalizando a nossa lição, que Basílides, homem natural do Egito, dizia que Cristo não morreu, que alguém morrera no lugar de Jesus. Todavia, convido-vos os irmãos, por gentileza, a Mateus capítulo 27, versículo 37. Veja muito bem que todos os evangelistas que narram a morte de Jesus deixam claro que Jesus morre sob a autoridade do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma. E veja o que o representante de Roma, a autoridade legal, o algoz de Cristo, prescruta e atesta a respeito daquele que estava crucificado na cruz do meio. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O libelo acusatório deixa claro quem é o condenado e qual é o seu crime. O crime, injustamente, Jesus, o Rei dos Judeus. Qual é o acusado, o réu condenado? Jesus. Então, nós não temos dúvida de que quem foi crucificado na cruz do meio foi Jesus de Nazaré. A sua ressurreição é tida como um fato histórico, por quê? Tendo em vista a sua fonte. As pessoas que falaram da ressurreição de Jesus perderam tudo o que tinha e morreram por conta disso. Portanto, historicamente, do ponto de vista crítico, a fonte nos atesta que verdadeiramente
Jesus de Nazaré viveu, habitou entre nós, morreu sob a condenação da autoridade romana, Pôncio Pilatos, e ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará para buscar e arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Ponto 3, confirmação histórica, evangelista Rafael. Segundo historiadores extrabíblicos como Joséfo e Tácito, eles vão confirmar a morte de Jesus durante o reinado de Tibério César e durante a procuradoria de Pôncio Pilatos. Também o historiador bíblico Lucas, o médico amado, vai dizer em Atos capítulo 1, verso 3, que Jesus, depois de padecer, depois de morrer, apareceu vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por muitas testemunhas por cerca de 40 dias. Os evangelhos vão nos informar que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro às mulheres. Por que primeiro às mulheres? Porque ele precisava espalhar a notícia mais rápido. Brincadeira, tá, irmãs? Deus abençoe aí as nossas irmãs que estão nos assistindo. Então Jesus, ele apareceu primeiro às mulheres. Ele tinha que espalhar a notícia. Depois Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que ele foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto pelos apóstolos. Interessante que, segundo a lei mosaica, um testemunho ou um fato só seria considerado verídico se ele fosse testemunhado por 2 ou 3 testemunhas. Paulo vai dizer que Jesus Cristo foi visto vivo, ressuscitado por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vivia a maior parte quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, perto do ano 55 depois de Cristo. Meus queridos, os fundadores das demais religiões do mundo têm em algum lugar o túmulo do seu fundador, dizendo que aqui jaz os restos mortais do fundador daquela determinada religião. Mas se você for a Jerusalém, no sepulcro de Jesus, logo na entrada, na porta, já tive o privilégio de ir lá e ver. Está escrito em inglês, ele não está aqui, ele ressuscitou. O nosso Deus não está morto, vivo ele está. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Graças a Deus. Confirmação histórica, o senhor trabalha no... Nós podemos observar vários que confirmaram. Um deles já citado, 2 na verdade, né? Flávio Joséfo e Tácito. Nós também encontramos na literatura judaica, né? No Talmud, em algumas edições inseriram uma baraíta, né? Que diz, na véspera da Páscoa eles penduraram Yeshu e um arauto saiu adiante dele, durante 40 dias dizendo, ele vai ser apredejado por praticar feitiçarias e seduzir e desviar Israel. Enfim, tem uma menção de Jesus na Talmud, né? Mas eu queria deixar para vocês também a menção do doutor David Flusser, que afirma com todas as letras os judeus históricos e acrescenta ainda uma leitura imparcial dos evangelhos sinóticos. Resulta num quadro que é mais característico de um fazedor de milagres e pregador judeu do que de um redentor da humanidade. O evangelista Jato até citou anteriormente, se eles quisessem montar ou escrever uma história lúdica de um Cristo ali tentando atribuir características meramente humanas para que ele fosse aceito como redentor da humanidade, eles poderiam ter feito diferente, características diferentes, pensado em algumas maneiras estratégicas de validar, digamos assim, ou a preocupação de querer validar de forma melhor o que eles escreveram, mas não foi isso que aconteceu. Eles escreveram o evangelho e a história assim como foi, porque Jesus Cristo não é uma invenção da mente humana, mas sim uma realidade. Jesus Cristo nasceu, morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Evangelista Rafael, deixe sua palavra de conclusão em nome de Jesus, meu querido. O texto áureo da nossa lição, João 1,14, está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Simplificando, João está dizendo, porque no verso 1 ele diz que esse verbo era Deus, ele está dizendo com essa frase que Deus se tornou homem e conviveu conosco. E é interessante que quando você habita ou convive com alguém, com o passar do tempo, você descobre os defeitos dessa pessoa. A esposa conhece os defeitos do marido. O marido conhece os defeitos da esposa. Um irmão conhece os defeitos do outro irmão. Por quê? Porque habita, porque convive. Mas interessante, João está dizendo, Deus se tornou homem e habitou conosco, ele conviveu conosco. Mas João não disse que viu nele defeito ou que viu nele pecado algum. O que ele viu? Ele disse no mesmo versículo, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel Felipe. Para finalizar essa aula, eu queria comentar apenas alguns trechos
do livro que eu citei anteriormente, inclusive deixo como recomendação de literatura, livro Cristologia, de Isaías Rosa, e também sempre, né, o livro de apoio escrito pelo pastor Ezequias Soares, né? Mas aqui nós encontramos alguns versículos que ele separou que provam a tricotomia de Cristo. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Uma alma humana, agora está angustiada a minha alma, João 12, 27. E um espírito humano, João 13, 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Agora, quero trazer alguns que atestam a alma humana de Cristo. Ele possuía emoções genuinamente humanas. Chorou diante do túmulo de Lázaro, João 11, 35. Sentiu compaixão da multidão, Mateus 9, 36. E irou-se, né, Mateus 21, 12, 13. Sentiu-se tristeza, angústia e medo da morte. Está mais do que claro, né? A natureza de Cristo, divina e humana, e estudaremos mais disso nesse trimestre. Deus abençoe sua vida. Concluímos essa lição deixando aos irmãos a letra de Josias Teixeira e Júnior Maciel de O Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar em seus olhos. Serenos e meigos, ó como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu o verei face a face. Assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Curta, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta, compartilhe esse vídeo e seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que aula maravilhosa que acabamos de presenciar. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o sorteio do livro Teologia Sistemática de Stanley Horton, que a gente vai estar sorteando do trimestre passado. Desde já, quero pedir perdão aos irmãos, que esse sorteio era para ter saído na primeira aula, devido aí aos imprevistos aí de final de ano, início de ano. Então a gente está trazendo aqui na terceira aula. Mas desde já, quero agradecer aos irmãos que acompanhou a EBD, a pré-aula, no trimestre passado e também que está acompanhando esse trimestre. Nesse sorteio de hoje, a gente vai ter 2 ganhadores. Dado o ganhador do trimestre atrasado não ter se manifestado, então nesse sorteio a gente vai estar sorteando o ganhador do trimestre atrasado e do trimestre passado, que vai estar ganhando aí o livro Teologia Sistemática Pentecostal, que é do trimestre atrasado, o ganhador não se manifestou, e também o livro Teologia Sistemática de Stanley Horton, que vai estar sendo sorteado referente ao trimestre passado. Então, meus irmãos, conforme já explicado no último vídeo, eu vou passar aqui rapidamente para os irmãos poderem entender. Aqui no Excel, eu extraí todos os comentários de todas as pessoas que comentou nas aulas do trimestre passado. São 334 comentários, então começa aqui a partir do 2 e a gente tem aqui até o 334. Então, o sorteio será entre o número 2 e o 334. Então, quem sair, a gente vai estar lendo o nome da pessoa e vai estar lendo aqui, no caso, o comentário dele também, aí, a data que ele comentou. E aí, meus irmãos, na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o número do WhatsApp para os irmãos poderem entrar em contato, para a gente estar enviando aí, no caso, os livros para os ganhadores. Então, pode ficar à vontade, se manifestem, tá? Para a gente saber o ganhador e, na sequência, passar o endereço e a gente vai estar encaminhando já o livro diretamente para os irmãos, para os ganhadores. Do número 2 ao 334. Vamos lá para o sorteio. Irmãos, então aqui a gente vai estar sorteando então 2 ganhadores, que vai do número 2 lá da planilha até o número 334, tá bom? Então eu vou clicar aqui em sortear e a gente vai ter então o resultado na tela para os irmãos. Meus irmãos, então tá aí, o primeiro ganhador é o 98, número 98, a gente vai conferir lá na lista quem é esse ganhador. 98, Mariana Alice Nunes, 9257, e ela comentou o seguinte: sou Maria Alice da Igreja Assembleia de Deus Missões de Taubaté, sou professora da classe dos adultos. Minha irmã, parabéns aí, Deus abençoe sua vida. Você vai estar recebendo o livro referente ao trimestre atrasado, que é a Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira.
gente vai estar enviando para a irmã. A irmã entra em contato no número do WhatsApp que vai estar na descrição no primeiro comentário desse vídeo. Para quem conhecer a irmã também, quiser comunicar ela também, vai ser de grande ajuda. E agora, meus irmãos, a gente vai lá revelar o segundo número do sorteado. Vamos lá. Clicando aqui então, meus irmãos, 295. Então, parabéns ao ganhador do 95 que a gente vai conferir agora. 295 tá aqui então, o ganhador é a Leia Moreira 7519, é o arroba dela no YouTube. As mulheres aí dominando os comentários, parabéns aí pelas irmãs que têm nos ajudado aí no engajamento. E ela comentou o seguinte: a paz do Senhor, estou assistindo de Mantena, Minas Gerais. Parabéns à irmã, Deus abençoe sua vida. A gente vai estar enviando o livro para a senhora, o livro Teologia Sistemática de Stanley Orton. Então a irmã entra em contato aí, ou quem conhecer a irmã também comunica ela aí, para estar entrando em contato no número do WhatsApp que está na descrição do primeiro comentário fixado. Meus irmãos, mais uma vez, o Ministério AD Floresta, juntamente com o Departamento da Escola Dominical, agradece os irmãos pela participação, pelos comentários, pelo engajamento aí nas pré-aulas, que os irmãos possam continuar com a gente aí, que Deus também possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe, que possamos continuar mais um trimestre aí com a presença dos irmãos aqui, que será para a gente um grande prazer. Agradecemos a todos mais uma vez, desde já, obrigado e até a próxima.